Vamos lá, então, bom dia, turma. A gente vai usar essa parte final da aula aqui para que a gente possa então compreender melhor o pensamento do Marx, então, tá? Então, só para a gente não perder de vista o que a gente está fazendo, né? Estou apresentando para vocês aqui todos os conteúdos que nós estudamos ao longo do trimestre, né? A gente começou no começo mesmo, né, que é o contexto do surgimento da sociologia, Revolução Industrial, Revolução Francesa. Depois a gente passou pelo cara que teorizou a necessidade da criação da disciplina, né, que é o Comte, criador da teoria positivista. Daí a gente chegou num positivista que leu o Comte, né, chegou à conclusão de que era necessário criar então uma ciência chamada sociologia, e ele foi lá então e escreveu a primeira tese de doutoramento, né, escreveu o primeiro livro que dá os métodos da sociologia, né, que é o Durkheim. Ele usou para a gente então todas as questões relacionadas aos fatos sociais e as estruturas que se impõem à nossa vontade individual. Né? Daí a gente chega então no nosso último autor, que é o Karl Marx. Né? Então, o Marx. Olha, você escreveu aqui, né? Como eu estava dizendo para vocês, ele é um autor que transita entre muitas áreas do conhecimento. Né? Ele era formado em Direito, doutor em Filosofia, escrevia sobre Economia Política e a gente estuda em Sociologia. Né? Qual é a principal questão do Marx, pessoal, que vocês conseguiram compreender? Alguém consegue dizer? Qual a principal crítica que ele faz? Então ele tenta compreender o que é o sistema econômico que se impõe à nossa vontade individual, né, já misturando um pouco de Durkheim e Marx, né, que é o mundo do trabalho no final das contas. Né? Então o Marx vai se aprofundar mais sobre a questão do trabalho, né, e sobre como para ele, dentro do capitalismo, né, principalmente depois do capitalismo industrial, pós-revolução industrial, né, existiu um novo modo de organização da produção e da vida em sociedade. Então ele vai dizer que, cada vez mais, depois da Revolução Industrial, duas classes começaram a se opor de maneira predominante. Então vai ter uma classe que domina os meios de produção, ou seja, domina as empresas, domina as indústrias, domina as terras que produzem comida, né? Porque comida é mercadoria, né? Que é a burguesia, e as pessoas que trabalham para essa classe, que são os proletários, no caso, nós, né? As pessoas que, despossuídas de meios de produção, ou seja, despossuídas de comércios, indústrias, empresas, terras, conseguem sobreviver vendendo a sua própria força de trabalho. Né? Então, para chegar nessa teoria, o Marx faz aquela seguinte distinção entre trabalho filosófico e real e o trabalho que ele considera como alienado dentro do capitalismo. Então, para ele, trabalho filosófico real é quando você tem uma necessidade pessoal, como, por exemplo, você precisa de uma mesa para estudar. Você vai na natureza, vai colher a madeira, vai transformar a madeira numa tábua, vai pegar os pedaços de madeira para criar os pés, né? Vai colar aquilo ali, vai pintar, vai passar verniz, né? Isso seria o trabalho para o Marx. É suprimento de necessidades básicas. Estou com fome, o que eu vou fazer? Vou caçar, né? Comer depois, né? Você vai caçar, você vai pegar um peixe, não é? Ou você vai desenvolver agricultura, vai trabalhar na terra, não é? Mas é trabalhar na terra para produzir comida para você. Não produzir comida para vender, necessariamente. Claro, você até pode fazer isso, né, para sobreviver dentro do capitalismo, né? Mas daí seria você trabalhando na sua terra. Não você tendo uma terra, colocando 50 pessoas para trabalhar para você e explorando a força de trabalho deles, né? Aí você seria um burguês, né? Então, isso seria o trabalho filosófico para o Marx, tá? Você suprir necessidades básicas através da transformação da natureza. É isso que a gente faz no capitalismo? Não é, né? A gente tem um trabalho que para o Marx é um trabalho alienado. O que significa ser um trabalho alienado? Significa que nós não temos controle do nosso trabalho. Quando vocês vão trabalhar numa empresa, vocês estão aqui no curso técnico, vocês vão fazer aquilo que tem na cabeça de vocês? O que vocês vão fazer? Vocês vão seguir aquilo que o chefe está mandando, não é? Então vocês não têm autonomia no trabalho. Ninguém tem autonomia no trabalho dentro do capitalismo. A gente faz aquilo que é mandado pelo chefe, pela empresa. Então essa seria a primeira distinção entre trabalho real e trabalho alienado, né? Então, por exemplo, você tem que acordar cedo, né? Não dá tempo de tomar café da manhã direito, pega o ônibus correndo, não despede da família direito. Que controle você tem da sua vida quando você está fazendo isso? Fala sério. Ou voltando àquela questão do próprio Durkheim, né? Que controle vocês têm da vida de vocês, sendo que ninguém
quer ir para a faculdade, ninguém quer trabalhar, e todo mundo vai fazer isso. Não é esquisito pensar que a sociedade se impõe dessa maneira na nossa consciência? Então tá, essas seriam então as duas definições de trabalho, né? Aqui é você transformar para, aliás, você trabalhar para transformar a natureza, né? Uma necessidade sua. Aqui é trabalho para alguém sem você ter controle da sua atividade de trabalho. Beleza? Então, mas esse trabalho alienado, né? Esse trabalho alienado faz parte de um sistema, né? Que é o capitalismo. O capitalismo nada mais é do que um sistema de produção econômica, um sistema que se baseia na relação entre duas classes sociais. Quais são essas duas classes que eu falei para vocês? Então, baseado na propriedade privada das empresas e das indústrias, né, que nós chamamos de meio de produção. O que quer dizer propriedade privada? Quer dizer que pertence a alguém, não é? E na relação entre duas classes, né? Os burgueses e os proletários, né? E no caso, pro Marx é uma relação de exploração, né? A burguesia explora o trabalho dos trabalhadores e com isso ela enriquece e os trabalhadores recebem simplesmente um salário, né? Que não tem a ver com tudo aquilo que eles produziram, né? Tem a ver com o suprimento das necessidades mais básicas de todas, né? Naquele mês específico. Para que no mês seguinte você não tenha dinheiro, e aí você tem que fazer o que de novo? Tem que vender o seu posto de trabalho no mês que vem, né? Então esse seria o tal do salário mínimo, né? O mínimo que você precisa ganhar para sobreviver nesse mês. Mês que vem, se não tiver emprego, você morre de fome. Né? Aí você tem que vender de novo o seu posto de trabalho, não é? Pois não. Não entendi, desculpa. Não, ele acreditava, né? Mas não é simplesmente uma crença, né? Ele acreditava no poder da ciência. Ele acreditava que era necessário, então, que se criasse, né, um método específico dentro da sociologia para que a gente tivesse um método para exemplificar o que estava acontecendo na sociedade. Então, essa explicação que eu dei para vocês já de que a gente não tem muita liberdade, que a sociedade se impõe através das estruturas, já é meio que a teoria dele, né? Isso aqui é a forma de se estudar. O que eu falei para vocês já é ele aplicando esse método e chegando nas conclusões de que, ó, a sociedade é composta por estruturas, né? Essas estruturas, elas já existem antes de nós. Quando a gente nasce, o mundo está pronto. E a gente é simplesmente um a mais dentro dessa estrutura, né? Então, daí, de novo, vocês têm que aprender a linguagem, uma estrutura. Você vai coordenar a fala de vocês. Aí vocês nascem no seio de uma família. A família é uma estrutura que pode ajudar vocês, né? Porque elas têm uma função, né? A função da família, né? Criar, né? Colocar vocês na escola, dar roupa, dar saúde, né? Se essa estrutura falha, né? Você não recebe educação em casa, não recebe conselhos éticos e morais, você não vai no médico, né? Sua família não deixa você vir para a escola, né? Isso vai gerar problemas sociais, né? Ao longo do tempo, né? Aí você vem para a escola. Se você não obedece o pai, você não vai obedecer o professor, né? Aí você não faz as atividades, você não recebe o conhecimento que a escola tem para te proporcionar. Aí você sai da escola sem conhecimento, né? Aí você tem que ir para uma outra estrutura, que é a estrutura do trabalho, né? Aí você vai para essa outra estrutura sem conhecimento nenhum, né? Quanto que você vai ganhar, né? Sem conhecimento nenhum? Você vai ser, consequentemente, uma pessoa pobre, né? Enfim, ele analisa através disso aqui como as estruturas sociais, como a linguagem, a família, a escola, a igreja, o Estado, tá? Se impõem na nossa vontade individual. E como ela coage a gente a fazer determinadas coisas, né? Por isso que eu falei, né? Ninguém quer ir para a faculdade, ninguém quer estudar.
todo mundo vai para a escola, vai estudar e vai trabalhar. Né? Porque essas estruturas se impõem à nossa vontade individual. Né? Isso não tem escolha. Então a teoria dele é: o indivíduo morre e a sociedade se agiganta perante o indivíduo. Né? Então, daí voltando aqui para o Marx. Né? Então, capitalismo, né, sistema de produção econômica baseado na propriedade privada e na relação entre burgueses e proletários, que no caso são os empresários e os trabalhadores. Tá? Não podia achar que é uma outra coisa, né? É só uma outra terminologia. Né? Então, essas aqui são as duas classes sociais predominantes, tá? E aí o Marx vai dizer que essas classes estão em luta, não é? Por que essas classes estão em luta? Porque, supostamente, dentro do pensamento marxista, os empresários exploram a mão de obra dos trabalhadores. Não é? Então, lembra que eu dei o exemplo de uma fábrica de roupa para vocês aqui? Lembra? Então, vou falar de maneira rapidinha, para quem não entender, fala que eu repito de novo, tá? Mas vamos dizer, então, que eu sou um burguês, ou seja, eu sou dono do meio de produção de roupas, e vocês são os meus empregados. Eu ofereço um salário de R$ 2.500 para todos vocês. Vamos dizer que vocês são 40 aqui. Eu tenho 40 funcionários que vão produzir, aliás, que vão receber R$ 2.500. Ao todo dá R$ 100 mil de custo de trabalhador. Só que vocês vão ter uma meta, que é pequena, tá? Não é tão grande assim, de produção de R$ 10 mil de roupa por mês. Se você for numa facção real, esse número é até maior. Tá? Então, para facilitar os cálculos, né, vocês vão produzir 10 mil por mês. Tem que bater a meta, senão vai ser demitido. Porque é assim que funciona, né? Você bate a meta e você cai fora. Então, se eu tenho 40 funcionários produzindo 10 mil, dá 400 mil por mês, não dá? Quanto que eu pago para vocês? 2.500, né? Vocês produziram 10 mil. E agora eu tenho um montante de 400 mil da empresa como um todo. Ainda falta deduzir os custos de produção, ou seja, se a gente produz camiseta, precisa do fio, não é? Da linha, das máquinas para produzir aquilo, né? Do barracão, da energia, da água, né? Vamos dizer que isso custa 50 mil por mês. Então eu tenho 100 mil de custo de mão de obra, 50 mil para pagar os meios de produção. Deduzindo, fazendo a conta, né, de 400 mil menos 150 mil, sobra 250 mil. Quem que se apropria desses 250 mil? Eu, né? Vocês receberam quanto? Eu? 250 mil, né? Aí o Marx vai dizer, isso é a apropriação do trabalho dos outros. Porque eu só consegui ganhar esses 250 mil porque houveram trabalhadores que produziram as mercadorias. E dentro da teoria marxista, o que cria valor nas mercadorias é o trabalho humano. Quem introjetou trabalho nos meios de produção para a criação das camisetas? Os trabalhadores, vocês. Quem se apropriou da maior parte do capital produzido? Eu, né? Então é isso que o Marx vai chamar então de exploração do trabalho, e é por isso que os trabalhadores e os empresários estariam numa luta, né? Porque um explora o outro. Só que a gente considera isso normal, né? É normal eu ganhar R$ 2.500, é o meu trabalho, né? Só que você produziu 10 mil, né? Então você não deveria ganhar próximo dos 10 mil se você produziu isso? Dentro da lógica capitalista, não, né? Você recebe o salário que foi pré-acordado, né? Se você de repente produzir 20 mil, 30 mil, é 2.500, não importa.